Saudações, queridos e queridas, aqui quem vos fala é Daniel do Old School Game Pub dessa vez. Estou fazendo um videozinho rapidinho aqui antes de eu abrir o pub. Vocês estão vendo que eu estou aqui hoje na ala do Harry Potter, tem essas luzes aqui que vão atrapalhar um pouquinho, né? Mas estou aqui para fazer um vídeo rapidinho para tirar algumas dúvidas aí do pessoal que já me pergunta isso faz muito tempo. Que eu sinto muito também por isso, né? Que eu fiquei no vídeo de aniversário do pub de falar sobre o porquê que eu tirei os videogames daqui de cima, porquê que eu tirei os videogames, na verdade, do pub, né? Então vocês estão vendo aqui na parte de cima que não tem mais videogames, né? Eu já fiz um vídeo lá na parte de baixo, vocês viram que lá embaixo é praticamente só fliperama, e aqui em cima praticamente ficou só board games e o ambiente tematizado, assim. No caso aqui, Harry Potter, né? Vocês estão vendo ali Heróis, do outro lado tem o Marvel e Senhor dos Anéis. Tem vários vídeos que já mostrou bastante sobre isso. Então, por quê? Né? A gente está sempre se adaptando aqui então, afinal de contas, estamos 7 anos aqui, então tem sempre que adaptar com o que está acontecendo, o que está mudando em relação ao gosto do público, em relação ao que eles gostam, o que vocês gostam, e a gente também tem que se adaptar com a evolução do tempo. 7 anos aí é o tempo suficiente de trocar uma geração de videogame, então, mas não é por causa disso que a gente trocou videogame. Então, como vocês sabem, aqui é Old School Game Pub, então eu trabalho aqui com videogames da geração do Atari, até no máximo um PlayStation 1. Já tive a experiência de colocar um Xbox 360 e um PlayStation 2, isso mais de 4 anos atrás, e o público em si não usou, né? Eu tinha o Play 2 lá, o pessoal, desculpa aí pela moto, o pessoal só usava o PlayStation 2 quando todos os outros videogames estavam ocupados, né? Como a ideia é você partir de jogos rápidos, jogos curtos, né? Antigamente você acaba um Sonic ou um Mario aí em menos de 1 hora, né? 1 hora, uma tarde, né? Dependendo aí da pessoa. Então não tem por que a pessoa pegar, por exemplo, um PlayStation 2, ninguém vai jogar um God of War aqui no pub, ou um GTA, né? Então ninguém vai fazer um jogo comprido como começaram a ficar os jogos da geração do PlayStation 1 e PlayStation 2. Então, jogos curtos e principalmente os de lutas são os mais escolhidos pelo pessoal. E por que eu tirei o videogame? Quando eu montei o pub, para não ter muitos gastos assim, de videogame, eu peguei os meus próprios videogames de coleção e coloquei em disponibilidade para o pessoal. Se vocês conferirem as fotos dos primeiros, tinha até as caixas em cima e tudo mais, que era da minha própria coleção, e coloquei de volta. Com o tempo, a gente foi entendendo o público, qual era o público daqui, né? Qual era o público do videogame. E a gente sabe que o colecionador em si, o cara que a ideia principalmente era justamente trazer esse pessoal, mas esse pessoal eles não saem. Eles gastam com videogame, ficam em casa, não vão até o lugar, e se vão, eles vão meio que para depreciar a coisa dos outros e valorizar a deles. É praticamente vendedor, né? Então não é o tipo de público. Com o tempo a gente foi vendo que o público nosso é o mesmo público do Nintendo Wii, que é o público casual. É o cara que tem uma lembrança lá do Atari, uma lembrança do Nintendo, do Mega Drive, e ele quer relembrar, ele parou de jogar videogame naquela época, ele não vai comprar videogame, ele muitas vezes tem receio de comprar coisa online, ele não sabe me procurar, então é o cara casual. O cara colecionador, esse é ruim e prejudicial para qualquer tipo de negócio. Tanto para quem vende videogame, ou o cara exagerado, né? O cara que tudo dele lá é bom e o dos outros não presta. Então esse tipo de pessoa eles já nem saem muito para fazer as coisas, tá? O jogador casual, ele é o casalzinho. Eles são os amigos que são novos agora, que não viveu aquela coisa que é tido para ele, então nasceu muito depois. E muitas vezes também o pessoal que não vai comprar um videogame, já não vai comprar por causa de um jogo, por causa de uma fita, né? Então o casual a gente sabe que ele não tem esse feeling de procurar as coisas. Então
Ele quer ir num lugar, jogar, deixar as coisas ali e acabou. Quer ser atendido, beleza. Com o tempo, comecei a ter muitas dificuldades em relação à reposição de controles, né? A reposição de videogames. Lógico, se está nesse meio é muito mais fácil você adquirir, né? Muitos eu acabei trocando, pegando de volta na minha coleção, trazendo de volta e colocando aqui para jogar. Mas são muitos controles gastos e não adianta. Eu tinha aqui no andar de cima, vamos ver, nesse canto aqui eu tinha um Master System, no meio um PlayStation 1 Mini, né? Um PlayStation Mini, e no canto um Mega Drive. No outro canto eu tinha um Atari, um 64, um Super Nintendo, tá? E não adianta, o jogador mais hardcore, ele vai explorar as coisas, ele vai conhecer o Master System, ele vai no 64, ele vai dar uma explorada, ele vai relembrar, porque a gama é maior. Agora o jogador casual, ele vai ficar no seguro, ele vai ficar no Sonic, ele vai ficar no Mario, ele dificilmente vai ficar no outro lugar. Então eu tinha muito problema de os principais videogames, né, ficarem cheio e disputado. Então tinha lá o 64 não, o Super Nintendo, o Mega Drive e o Atari. E o resto ficava abandonado. E às vezes a pessoa ia lá e só se achasse, por exemplo, um Sonic do Master, que era algo parecido, mas não explorava o resto, né? Então eu tinha muito desses problemas. Então, quando eu passei por um emulador, eu coloquei um emuladorzinho assim, 3 iguais, eu já tive casos de que eu vim aqui, né, e vi 3 Mario World rodando ao mesmo tempo. Então se eu tivesse 3 Super Nintendo, não ia ter esse problema. Eu já tive problemas no cartucho de Everdrive, né, que é um cartucho que tem todos os jogos lá. Já tive problema e coloquei um Super Mario World uma vez, para até resolver o problema, isso um bom tempo atrás. A semana inteira ninguém perguntou sobre outro jogo, era só o Mario World, então não fazia diferença. Muitas vezes eu já coloquei, deixar rodando outro jogo, não deixar rodando um joguinho aqui, porque o cara chega. Era sempre o mesmo trabalho, tipo, você pode trocar para mim pelo Mario? Você pode voltar no Mario? Você pode... Então, não adianta apresentar. É um ou outro que vai, não, é legal, vou conhecer isso aqui, parece. Porque o que ele vai conhecer agora, dificilmente ele vai relembrar da infância dele lá atrás. Então, ele quer relembrar aquele momento, ele quer no River Raid, ele quer no Enduro, ele quer no Mario, ele quer no Sonic, ele quer no garantido, tá? E além de eu ter muitos problemas de troca de controle, né? E muitas vezes era troca durante a noite, quebrar durante a noite, deixar cair, tá? E eu acabei também tendo problemas em dias mais vazios, de muito cliente folgado de puxar a cadeira, porque fica tudo em banquinho, né? Vocês viram o fliperama mais alto, que é justamente para dar chance para todo mundo, de gente ficar sentado na mesa, puxar uma cadeira e ficar quase a ponto de... Você quer um puff, um sofá aí para você ficar, né, que é um chinelo para você ficar tranquilo. Então tinha muito desses problemas, sabe? E quando tá vazio tudo bem, mas quando tá cheio a pessoa fica lá, aí o outro atravessa na frente do fio. É um dos problemas que tinha nos anos 90. E depois quando tá aquele emulador também, tinha gente que sentava no meio do salão e queria jogar numa televisão que estava na outra ponta para ficar sentado na cadeirinha. E o controle sem fio caía mais ainda no chão, então tinha muito desses problemas. Como que eu resolvi? Colocando mais fliperamas. Tá? Como o pessoal joga bastante jogo de luta, então os jogos de luta acabam estragando bem os controles. Estraga mesmo, ainda mais que você não acha controle original para comprar hoje. É muito controle pirata que você tem que ir comprando, é muito controle que você tem que ir substituindo e muito rapidamente, porque não tem a mesma qualidade original. Então eu acabei optando por fliperamas. Os fliperamas custam mais caro, ainda mais porque eu tenho os de época, que eu tenho alguns de época, eles acabam ficando mais caros do que comprar um videogame. Era mais fácil eu ter colocado mais 2, 3 Super Nintendo e deixado os fliperamas. Então eu acabei colocando os fliperamas. E em alguns fliperamas, ó, eu falei para vocês que eu tinha 6 videogames aqui e dois fliperamas lá embaixo. Hoje eu tenho 7 fliperamas e 2 videogames e mais um pinball digital. Então as pessoas têm que entender que tipo, as coisas de época já começam a ficar difíceis de serem mantidas, tá? Começa a ficar difícil de serem sustentadas. Então o fliperama, ele dificilmente você tem que trocar um manche, um botão, ele aguenta mais a porrada, principalmente coisa de luta, porque ele foi feito para isso, né?
E eu montei aí 2 fliperamas que dentro deles acabam tendo emulador de Super Nintendo, de Mega Drive e tudo mais. Então acaba tendo todas essas opções. Então a pessoa no fim acabou não perdendo, porque hoje em dia eu tenho, em vez de ter um Super Nintendo, eu tenho 3 lugares para você jogar, por exemplo, o Super Mario World, 3 lugares para jogar Sonic, além de todos os jogos do arcade, né? E perdeu gente, tem gente que parou de vir por causa disso? Parou, infelizmente. Infelizmente tem gente chucra que por causa de um detalhe desse deixa de vir. Mas em contrapartida, a parte de board games que aumentou, eu ganhei muito mais clientes. E a parte de fliperama que aumentou, alguns do videogame migraram para ali, alguns nem se importaram e alguns vieram mais para o fliperama, porque os videogames ficavam escondidos aqui em cima e os fliperamas ficaram num lugar de destaque maior. Então tem muito mais chama mais atenção, né, fliperama. Então acabei criando. Eu sinto pelos seus clientes que são realmente como os que eu comentei no começo. É o cara mais assim e é o cara que às vezes até mais gostador e chato e exigente. Eu não vou negar que é mais gostoso você jogar no controle do Super Nintendo ou no controle do Mega Drive, no próprio videogame, tá? Mas na falta dessa opção e das dificuldades de você adquirir novos controles, ou de ficar comprando constantemente, toda semana, 2, 3, 4 controles, a opção que tem é ir para o arcade. Então o arcade ele aguenta, o arcade eu não tive mais troca, não tive mais problema, não tive mais nada. O arcade está lá para você jogar de tudo quanto é tipo. O arcade é universal, né? O manche dele lá é universal e acaba agradando todo mundo. É melhor para jogar de luta e tudo mais. E eu vou falar para você que eu joguei alguns jogos de Nintendo 64 que são até melhores. Mario 64, o Mario Kart 64 é melhor jogar no manche, porque ele 64 você não vai jogar com um manche só, né? Um direcional só. Então, é assim, eu sinto muito por essas pessoas, não vai mudar, tá? Isso não vai mudar. As pessoas poderiam um pouquinho valorizar um pouco mais. A questão, eu já tive um cliente que foi embora porque viu que eu não tinha Nintendo, Super Nintendo aqui em cima. Para esse tipo de pessoa, eu posso só falar, compre um Super Nintendo, uma fita de Mario World e fica em casa, né? Aqui eu tenho muitos clientes que estão no board game, eu falei para vocês, não faz falta, não fez falta esse tipo de meia dúzia de clientes que saiu porque não tinha um consolinho do coração dele. Mas a gente tem todos, então agora o cara que gosta de Mario World não precisa ficar esperando mais o cara terminar de jogar Mario World. Tem 3 máquinas que rodam Mario World, ou que rodam Sonic, né? Eu tenho 2 Neo Geo, então Metal Slug, que também é um outro jogo muito jogado, o cara não precisa mais ficar esperando o Metal Slug. Então agora você tem 3 Metal Slug que tem no emulador e tem 2 Neo Geo original que também pode jogar. É assim, você tem que se adaptando, né, pessoal? Não tem como você colocar tudo original por muito tempo. Eu tinha 2 máquinas de pinball locada, né? Mas eu ouvia muito uma palavrinha que me deixa pé da vida. Que era o cara chegar, olhar 2 máquinas gigantes do tamanho de um carro. Era uma Jurassic Park e uma Jurassic Park 2 na Lost World e uma Perdidos no Espaço, os 2 da SEGA. O cara chegar e falar, só tem essas. Isso daí, nossa, dá a impressão que tipo, você está fazendo por causa e você não quer colocar mais máquina, porque você poderia colocar mais 10, como se uma máquina de pinball fosse pequena, né? Então, como muita gente me perguntava, é difícil agradar todo mundo. Hoje eu já estou numa fase de não tentar agradar todo mundo. Eu estou numa fase de tipo, agradar a maioria, o pessoal que é mais certo. Né? Agradar todo mundo inclui justamente até aquele que nunca veio. Você quer tentar agradar, para o cara depois não reconhecer e não vir no lugar. Então eu coloquei máquina de pinball digital. Por quê? Na máquina de pinball digital eu tenho as Taito. As Taito são máquinas que já não existem mais, são dos anos 80, 70, e muita gente me pedia esse Cavaleiro Negro. E dificilmente você vai achar alguém para dar manutenção para ter essas máquinas. Pro cara casual, principalmente de pinball, eu sou casual de pinball, eu jogo lá, me divirto, me satisfaz. A maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas gostam, porque não tem que pagar, e satisfaz a curiosidade dele. Agora o cara que, mas não é a máquina original. Não é, filho.
acostume-se, esse é o futuro. Ninguém, a não ser clube, tem máquinas de pinball enfileiradas em garagem. Esse pessoal de clube, eles têm, funciona geralmente assim, cada um traz uma máquina, deixa parada no lugar e todo mundo racha o custo do técnico. E depois a galera se reencontra para jogar, porque ninguém vai ter uma casa gigante para ter 10 máquinas de pinball. E então, pessoal, purista demais, se acostume, porque cada vez mais as coisas antigamente vão ficando mais restritas, mais difíceis de achar, mais caras, e a gente tem que agradecer que existe emulador e colocar emulador, porque muitos desses jogos vão se perder, muitos jogos mais desconhecidos nunca mais ninguém vai ouvir falar, mas o emulador está aí para preservar, para poder emular, para poder deixar o mais próximo do original. Eu vou ter clientes futuramente que vão ver uma máquina de fliperama e vão desistir de jogar porque não tem uma tela de SRT, uma tela de tubo. Então vai, mas não tá igual da época, filho. Tá difícil achar a tela de tubo. Eu tô com uma máquina parada lá que eu não consigo arrumar ela, porque não tem como você comprar. Eu tenho uma que eu já substituí por uma LCD mais antiguinha, daquelas quadradinhas, mas futuramente nem essas vão ter. As LCD estão ficando cada vez mais esticadas. Então vai acontecer. Vai acontecer, mesmo você que é cricra e tem uma tela de tubo em casa, uma hora ela vai dar problema e você não vai achar para comprar. E se achar vai ser muito problemático. Então se adapte, mude um pouquinho, aceite que as coisas estão mudando e as coisas são adaptadas. Aqui a gente adapta e anda de acordo com o que o pessoal pede. Como eu falei para vocês, 95% dos clientes não ligaram, ou trouxe mais gente porque os fliperamas chamam mais atenção, ou veio mais gente do board game que ganha mais espaço. 5% são os que não tem mais como Super Nintendo com Mario World? Então tem, foi embora. Mas se for ver, são pessoas até que não gastavam muito. Eu sinto muito por esse tipo de pessoa, fico triste, lógico, né? Porque eu gosto de agradar todo mundo, gosto de ter tudo aqui. E eu sempre ouvi, até pitacos de cozinha, assim, e sempre tentei colocar, mas a realidade é que não é mais viável por todos esses meios que eu citei. Mas se você não tem problema, hoje em dia eu tenho até mais jogos aqui, eu tenho máquinas esperando para colocar por causa de falta de espaço, tá? Então hoje em dia eu tenho mais coisas aqui do que eu tinha quando eu tinha só os consoles. Para você que conhece o pub desse jeito e gosta das máquinas de fermento, para você não faz diferença no que você está jogando, beleza, ótimo, seja bem-vindo, venha no pub, venha se divertir e jogar o jogo, porque a hora que você está com seu coleguinha, não importa se você está jogando Mario no Super Nintendo, no Mega Drive, no Playstation, no Xbox, você está lá se divertindo, e a maioria das pessoas são assim. Então é isso, pessoal, esse é um vídeo para explicar o porquê que eu tirei os consoles e porquê eles não vão voltar. Tá? Eu tenho planos de colocar um Atari pelo menos, porque o Atari ainda tem muitos consoles saindo de reprodução, mini consoles que tem os jogos dentro. Então eu tenho esse plano de colocar o Atari, porque o Atari sim é um videogame diferenciado que você tem que jogar com o controle dele mesmo, que a experiência é outra. Mas é isso, pessoal, espero que vocês fiquem bem, espero que vocês venham visitar o pub nessas últimas semanas e que tenha esclarecido um pouquinho para vocês o porquê dessas mudanças. Nós estamos mudando sempre para melhor. Então agradeço vocês, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem e até o próximo vídeo. Fui!